Olá, queridos. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os amados para nós fazer a leitura da palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que fica na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13, queridos, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Eu olho aqui, queridos, essa palavra, fico olhando, para os cuidados de Paulo, com a igreja do Senhor Jesus, que estava, aos cuidados dele. Ele começa dizendo: ó Coríntios, a nossa boca, aqui nesse texto, querido, que tem por título, Instante, Exortação à Santidade. Aí nós sabemos que a igreja de Coríntios, assim como todas as outras igrejas, sempre está precisando de exortação à santidade, queridos? Porque às vezes o irmão está lá na igreja: não, mas eu já me santifiquei, eu já estou bem e tal. Amém. A palavra do Senhor diz que aquele cuidado, aquele que pensa que está de pé, para que também não venha cair. Então, para nós ter esse cuidado conosco mesmo, nós só podemos nos cuidar se for observando a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus é que vai dizer lá no Salmo, É no Salmo 119, capítulo, versículo, Salmo 119, versículo 9, porque o Salmo é só o Salmo e os versículos, querido? Tem o número do Salmo e os versículos, Salmo 119, versículo 9, vai dizer assim: como purificará o jovem, o homem, o ser humano, o seu caminho? E a mesma palavra responde: observando a palavra de Deus. Só tem uma forma de nós nos purificar, e o nosso caminho ser purificado, como já preguei aqui em outra palavra. Quem nos purifica é Deus, porque nós observamos a palavra, e a palavra, ela faz efeito em nós. Quando nós lemos a palavra, só ler é uma coisa, e observar é outra, querido? Observar, você vai prestar bem atenção e ver o significado. Se você não entender, você vai orar a Deus para Deus lhe dar o entendimento, e Ele lhe dá esse entendimento, e você, porque o Espírito Santo, é quem trabalha, a palavra, ela é inspirada pelo Espírito, e ela também é revelada pelo Espírito, É pelo Espírito que nós entendemos. O Espírito é que nos dá o entendimento da palavra, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, Deus faz questão, querido, de esclarecer para nós, pelo seu Espírito Santo, o que a palavra quer dizer, quando nós temos interesse, querido? Porque as coisas de Deus também têm preço. Tudo nessa vida tem um preço. As coisas de Deus, o preço é o interesse que você tem, de correr atrás, de pagar o preço. Eu vou me matar de orar? Não é preciso assim, querido. Basta você observar como purificará o jovem, como purificará o homem, a mulher, o crente, o salvo, o ser humano. Como é que ele purifica o seu caminho? Aqui é uma pergunta e a resposta vem observando segundo a palavra de Deus. Então, para você seguir o seu caminho, como a palavra de Deus ordena, como a palavra de Deus manda, aí você já está, com o caminho purificado, porque a palavra, ela purifica, ela santifica,
Ela muda o curso da história do homem, ela quebra o cativeiro, né, do homem pecador, transforma o homem, né, que era pecador em um homem santo, porque ele vai observando a palavra, ele vai vendo que aquilo é errado. Comigo aconteceu isso. Quando eu vi a palavra, meu Deus, eu pensava que estava certinha, que eu era muito certinha, era muito boazinha, era muito certinha. Mas quando eu observei a palavra, querida, eu até li a palavra a vida inteira praticamente, mas chegou o dia de eu observar. No dia que Deus me chamou para um compromisso com Ele, eu observei a palavra. E quando eu observei, eu disse, meu Deus, eu estou perdida. Eu estou perdida. Está tudo errado, né? Na minha vida, eu pensei que estava fazendo a coisa certa, eu pensei que era uma pessoa boa, eu pensei que estava no caminho certo. Aí eu digo, mas agora que eu vi que eu estou perdida, o Senhor disse, não. Agora foi que tu foi achada. Lama Surianda e canta Lamanai. Tu estava perdida assim, estava. Mas agora tu foi encontrada, né? Foi encontrada por mim, pela minha palavra, tu foi encontrada. Né? Agora tu vai fazer a coisa certa, agora eu vou te santificar pela minha palavra, eu vou te orientar, eu vou te levar pelos caminhos retos, pelas veredas de justiça, e agora tu vai ter certeza, vai ter a convicção de que verdadeiramente, né, tu está fazendo a coisa certa. Porque só faz certinho se tiver em Deus, querido, se Deus estiver em nós e nós nele, amém? Louvado seja Deus. Então, querido, aqui a palavra do Senhor, né, como Paulo, pastor de igreja, né, bispo de igrejas, né, ele era pastor de pastores, né, e então o apóstolo Paulo, ele se preocupava muito, né, tanto que ele diz que a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitado nos vossos próprios afetos, né. Paulo amava a igreja do Senhor, a vida dele era fazer isso, fazer a vontade de Deus, né? Cuidar do povo do Senhor, cuidar das igrejas somos nós, cuidar do povo de Deus, das pessoas que Deus tinha levantado ele. E é claro, tinha os templos, né, onde eles adoravam o Senhor, onde eles tinham aprendido que eles precisavam, né, se separar, né, da Babilônia, se separar do mundo, do pecado. A Babilônia representa o mundo, querido, tinham que se separar do mundo, né, e ter um lugar para eles com Deus. Na vida deles tinha um lugar de Deus e eles também tinham que ter um lugar para eles manter aquela comunhão. Tinha a casa de Deus, o templo, né? O templo, né? Casa, né? Aqui material, mas o templo de Deus, né? De Deus, aonde Deus habita é na nossa vida, que é a casa espiritual. Mas nós precisávamos ter a congregação e nós íamos para a congregação, né? Nós vamos até hoje. E naquele tempo eles já iam, mas tinha muitas coisas, né, que estava no meio da congregação, ali no meio da igreja, que ainda tinha gente preso ainda às coisas, porque o versículo aqui em foco é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Pergunta. E que comunhão tem a luz com as trevas? Pergunta, né? Então, queridos, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Pergunta. Cristo é Deus, né? Nós sabemos que é o que nós servimos. Belial é Satanás, querido. Belial é o diabo. Esse nome Belial significa Satanás, diabo, demônio, certo? Para quem não entende, para quem não sabe. E aí, o que parte tem o fiel com o infiel, querido? Existe. Aqui o fiel é o que serve a Deus. E o infiel é aquele que não serve, certo? Porque quando nós servimos a Deus, só é fiel quem serve a Deus? Sim, porque o Senhor quer a nossa fidelidade, é que quando nós nos separamos para Ele, nós confessamos, nós aceitamos, nós renunciamos. Tudo que era nosso, que era do mundo, da carne, do diabo, nós renunciamos para ser fiel a Ele. Agora nós só temos Ele como o nosso Deus. É Ele que é o nosso, né? Que é o nosso tudo. Então, nós vivemos exclusivamente para Ele, né? E através dele vem todas as coisas para nós, as melhores, porque Ele diz que, né, se nós formos fiel a Ele, que é a sua palavra, né, nós comeremos o melhor da terra. Quando Ele diz vocês comerão o melhor da terra, é porque nós vamos ter as melhores coisas da terra. É a riqueza, a grandeza? Não, querido. A melhor coisa que tem na terra, né, para nós, é a palavra de Deus, né? E através da sua palavra, nós não precisamos adquirir bens para nós ser as pessoas mais felizes, mais
saudável ou mais apresentável. Não, querido. Nós precisamos da palavra de Deus para nós ser, né, um vaso, um instrumento de Deus, uma pessoa livre, liberta e que tem a convicção, né, que conquistou o melhor da terra, que tem na terra para nós é a salvação, é a vida em Cristo, é a certeza que vamos morar no céu, né? Vamos ter a vida eterna, né? A salvação é a vida eterna com Cristo, né? No descanso do Senhor. Lá tem tudo de melhor. Lá nós vamos viver todas as glórias que nos esperam, querido, que o Senhor preparou para os que Ele ama. E qual é os que Ele ama, pastora Rubinete? É os que amam Ele. E como é que nós vamos provar isso para Ele? Ele diz que é obedecendo a sua palavra. Aquele que obedece, que guarda os meus mandamentos, é aquele que me ama. Ele conhece os que amam Ele, porque Ele conhece o coração. Ele conhece aquele que faz só por fazer, só para fazer média, mas o coração dele está longe, né? A boca fala, mas o coração está longe, né, do Senhor. O Senhor conhece o coração, ninguém engana ele, né? Mas aí, se nós queremos encontrar o caminho, é nele. Nós buscamos nele, até mesmo aquelas pessoas que são falhas, são fracos, né? Ainda tem até a impressão que pode enganar a Deus. Aí, queridos, em Deus a palavra vai santificar ele, porque a palavra vai mostrar para ele. E a Deus ninguém engana, né? De Deus ninguém zomba, Deus não aceita pronto, e nem se deixa escarnecer. Aí então você vai conhecendo, vai entendendo, vai dizendo, com Deus é assim, ou é ou não é. É melhor ser do que não ser, porque quem é tem a garantia, né? Tem a convicção, né? Tem a liberdade, a garantia da vida eterna. Tem a convicção, né, que está seguro em Deus, que tem tudo, né, que não precisa mais de nada. Tudo que o ser humano precisa é encontrar Deus, manter a comunhão com Ele e a intimidade e se deleitar nas maravilhas que o Senhor proporciona. Então, querido, é isso que nós vivemos, os crentes, os salvos, né? Todo cheio de defeito também, mas como já foi pregado naquela outra palavra, né, que nós reconhecemos a nossa fraqueza, nos humilhamos diante do Senhor, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E o nosso advogado fiel para advocaciar a nossa causa está lá também intercedendo junto ao Pai, que é Jesus Cristo, né? Sentado à direita do Pai intercedendo por nós. Então, querido, por aquele que é humilde, aquele que reconhece que verdadeiramente ele não é nada sem Deus e que sem Deus nós nunca teremos nada assim, porque... E temos que aceitar Jesus Cristo, né? Porque é para ter a garantia da vida eterna, é Jesus Cristo, a nossa vida eterna, né? E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, se não for por mim, queridos. Porque é através de Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Essa é a ordenança divina, né? O Espírito de Deus só está liberado para quem aceita Jesus. Quem aceita Jesus tem o acesso, né? O Espírito Santo tem acesso à vida dele e ele tem acesso, é a porta. Jesus, ele disse que é a porta. E ele é a porta do céu, querido. Ele é a porta da vida, ele é a porta de tudo. Jesus é a solução para todos os nossos problemas, querido. Porque é através de Jesus que Deus, né, vai nos receber como filho. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Pois é, querida, e Paulo, né, com o amor dele de pai para filho, porque o amor, querido, de um pastor para com as ovelhas é como o amor de um pai para o seu filho biológico, o seu filho, né, aquele que saiu das suas entranhas, né, porque é aquele que você adota como filho, porque ama, e assim as ovelhas, o pastor é para as ovelhas é para o pastor. Então, Paulo, ele não tinha mais ali prazer em cuidar da vida dele exclusivamente. Ele tinha a vida dele, ele se cuidava também, ele vivia a vida dele, mas o foco dele era agradar a Deus, porque Deus tinha escolhido Paulo para ser pastor, para ser bispo, né? E ele cuidava das ovelhas do Senhor, cuidava das igrejas. Então, ele se preocupava quando ele via o pecado, ele via assim o erro do povo, assim
sabe, aquela ignorância espiritual tomando de conta do coração de pessoas, e via aquelas pessoas, né, assim, caminhando pelos caminhos tortuosos dentro da própria igreja, né, dentro do evangelho, mas eles estavam ainda com as vendas, alguns ainda não tinham caído as vendas, né, daquilo que era certo, daquilo que não era, e outros não tinham retrocedido da verdade, daquilo que era certo, daquilo que ele, quando aceitou, tinha convicção, era aquilo que ele queria, mas agora ele não vigiou, né? E deixou caiu na tentação, não resistiu à tentação, e agora ele mergulhou no pecado, deu lugar, deu vazão, deu lugar para o diabo, né? Deu vazão para o pecado entrar na vida dele, e o pecado, querido, para quem está na carne é muito bom, né? Entre aspas, porque ele vai destruindo a vida da pessoa aos poucos e a pessoa não percebe. Ainda acredita que está aproveitando, querido, aproveitando a vida, né? Uma coisa que você só vai ver mais tarde, quando abre os olhos ou quando chega aquele tempo da sua idade, que você vê o tanto de doença que você contraiu, né, por causa do pecado. O homem que vive na prostituição, às vezes ele contrai uma AIDS, né? Uma doença sexualmente transmissível, né? Aproveitando, né, a vida. Aquele que bebe bebida alcoólica, ele contrai um monte de doença, querido, né? Que a bebida alcoólica, ela destrói tudo por dentro, os órgãos, né, do ser humano, né? Tudo, o fumo, o cigarro, a droga, é uma coisa que destrói a criatura de Deus. Aí quando ele chega para a idade, está todo acabado, todo arrebentado, aí é que ele vê que foi da bebida, foi do cigarro, foi por causa da prostituição, foi por causa do adultério, né? O resultado é o salário do pecado, que é a morte, né? Então, é por isso que o Senhor nos exorta à santidade, querido. Não é que o Senhor é exigente, queira tudo para ele, não, ele não é por causa só dele, ele é santo, claro. O santo não se mistura com o profano, a palavra está dizendo aqui, mas é o nosso bem que ele quer, porque ele quer também que nós sejamos santificados. Para nós poder galgar o céu, nós temos que nos santificar. Ah, pastora Rubinete, agora então vou viver uma vida aqui sem fundamento, uma vida... Não, querida, a vida de crente, ela é muito boa, a vida de santo, ela é boa demais. Você aproveita tudo, você pode fazer todas as coisas, né? É claro que tem o limite, né, querido? Mas você pode ser feliz fazendo a coisa certa. É muito melhor, porque você não vai sentir culpa, né? Você não vai ter sentimento de culpa. A consciência não vai pesar, não vai sentir aquela dor na consciência que as coisas erradas nós fazemos, nós que somos seres humanos, quando fazemos, por mais que não seja crente, querido, mas Deus, Ele ama, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele traz a consciência do pecador que aquilo não é certo para ele, que aquilo não é certo para ela, que ele precisa deixar. Muitas das vezes você termina o pecado, vai chorar, vai se lamentar. Às vezes a consequência já está às portas. Quando termina o pecado, antes de terminar, tem dois que morrem na consequência do pecado dele e dela, né? Então Deus avisa para quê? Deus quer separar o homem do pecado, a mulher, para quê e por quê? Por amor, querido, porque só faz isso quem ama, não é verdade? Quem não ama não está nem aí. Ele não está nem aí em proteger. Deus, ele protege porque ele ama. Ele tenta proteger porque ele não pode proteger de tudo se você não quer obedecer àquele pai que diz para o filho, ele não dá, o filho pede para ir à festa, ele sente que não é de Deus, que pode ter. O pai e a mãe, eles têm um sentimento, querido, profundo, né, assim, dos filhos, eles têm assim aquilo que é como se fosse um aviso de Deus. Aí diz: não, meu filho, não vá hoje e tal, não estou sentindo de Deus assim que você vá para tal lugar. Aí o filho vai, tudo bem, até concorda para não desgostar, e depois que fecha a porta, ele sai, deixa os velhos dormindo e vai, como já aconteceu com muitos assim, e na hora ele morre lá, né? Deus disse, Deus avisou, Deus usou um profeta, Deus usou os pais para avisar: não vai, tem um laço de morte para ti, mas ele vai, ela vai, e na hora cai no laço. Então, querido, mas o Senhor avisou por amor o ser humano, porque o Senhor ama a sua criatura, né? E aquele que se faz filho de Deus, ele ama ainda mais, querido. Então eu quero te dizer o seguinte:
que Paulo tinha esse amor, né, que Deus tem por nós. É o que todo pastor deve ter, todo marido deve ter pela esposa, né? Todos os pais devem ter pelo filho, assim como Cristo amou a igreja, né? Da própria vida, né? Isso fala do marido. Querido, mas nós, pelos nossos filhos, nós damos a própria vida, se for necessário, né? Pelas pessoas que nós amamos. Nós vemos gente ímpia fazer isso, brigar por causa de amigo e entrar na briga e morrer por causa de um amigo. Amor, né? É claro que Deus não está nesse negócio, querido. Porque quando Deus está no negócio, querido, você não precisa morrer. Basta você colocar diante do Senhor, né? O teu filho, a tua esposa, o teu marido, a tua família, o teu amigo, aquele ente querido, né? Teu parente. Pode colocar, né? Pode colocar diante de Deus e clamar ao Senhor, faz, se vê, porque precisa de um sacrifício, faz, e o Senhor recebe e dá o livramento, e o Senhor abençoa, o Senhor resgata. O Senhor trabalha naquela vida, querido. É por isso que nós pagamos o preço com prazer, porque nós vemos o Senhor fazer a obra na vida da nossa família. Querido, e Paulo, né, ele diz que em recompensa disso, né, recompensa daquele amor, que ele mesmo, né, ele não era assim uma coisa que o povo exigia dele, é que Deus estava nele para amar, né, se dilatar, né, diante daquele sentimento, né? E aí ele pedia, ele disse, mas em recompensa disso, né? Ele disse, em recompensa disso eu falo a vocês como filhos, né? E dilatai também vós, né? Aí ele aconselhava o povo também, né? Também se dilatar, né? Se colocar também na posição, porque Paulo amava eles como filho. Era para eles receber, é aquele amor de Paulo, era o amor de Deus. Deus tinha escolhido Paulo para amar eles, né? Para se dedicar, né? Dedicar com aquele amor a vida deles. Deixou de viver a vida dele e foi viver a vida que Deus escolheu para ele cuidar daquele povo, para ele amar, para ele zelar, para ele proteger. Como Paulo tinha esse poder? Com a palavra, com a profecia, né? E é o próprio Deus, né? Então, o Paulo, ele cuidava do povo assim, aí ele disse para o povo, não vos prendais a um jugo desigual. Ele aconselhando, porque ele sabia, quando Paulo ia aconselhar, ele sabia que tinha pessoas ali no meio, tinha pessoas que estavam dando certinho, sempre tem. A palavra do Senhor diz que é 10 virgens loucas, e 10, como é 5, é 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes. Sempre tem aqueles, querido, que ainda estão no seu delito de pecado, estão passando pelo processo da libertação, ainda não têm o entendimento, né? E ainda é uma questão para ser trabalhada, né? Trabalhada com o quê? Com a palavra, porque não adianta ir com a palavra do homem, não adianta, querido, nós ir com aquele massageio, né? Não, para massagear o ego, dizendo palavras boas e bonitas, para agradar e com jeitinho, para não machucar, para não ferir, claro, nós temos que fazer tudo isso, né? Mas a palavra de Deus tem que ser dita a verdade para aquela pessoa, né? Aquelas pessoas sair daquela mesmice espiritual, né? Crescer, né? Amadurecer na presença de Deus e entender que verdadeiramente Deus escolheu ele, Deus quer para ele uma vida diferente e ele precisa, né? Viver os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus é a palavra, os ensinamentos, os mandamentos de Deus, né? Que está na sua palavra para ele obedecer, e ele obedecendo essa palavra, ele vai ser uma pessoa que vai agradar a Deus, porque dentro da palavra, e ele vai o quê? Ele vai ser o alvo de todas as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor vai ser as bênçãos tão grandes que ele vai ver que ele nunca tinha visto o bem. Ele pensava que estava aproveitando, mas aí ele reconhece que verdadeiramente ele estava se destruindo. Agora o bem, o que ele precisava aproveitar, é aquilo que ele está vivendo, né? É uma felicidade eterna que está dentro do ser humano, né? Nós passamos por luta, querido, que é tão difícil, muito difícil, que nem todo mundo passa, tanto para estar na igreja como não está, passa por luta. Mas quem tem Deus, ele tem a recompensa, ele sabe que Paulo passava por luta para conseguir conciliar aquele povo nos caminhos do Senhor. Paulo sofria, ele passava por luta, mas ele tinha recompensa, ele via aquele povo como filho. Ele se sentia como um pai, cuidando dos filhos e tendo a recompensa, saber que os filhos estavam entendendo, estavam recebendo, e ele estava preparando um povo para
e morar no céu, um povo para ser livre, um povo para ser liberto, um povo para ser santificado, um povo que estava condenado à morte, né? Para ser, querido, livre, né? Caindo a condenação toda por terra, né? Porque a palavra que diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas sim pelo Espírito. É por isso que ele estava tentando, né? E se esforçando e pagando o preço para colocar o povo nos caminhos do Senhor. Não é só dizer que eu sou crente, tem que andar pelo Espírito e não na carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É assim que a palavra diz. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem não agrada a Deus não tem como, querido. Ele galgar as bênçãos, não tem como ele galgar a vida eterna. Se Jesus vier e estiver em desagrado com Deus, né? Pelo menos nós temos que estar se esforçando, né, querido? Se esforçando. Porque é no esforço que nós vamos conquistar, né? Aquela maturidade, aquela força, né? Aquela garra de perseverar, de ser fiel, né? De resistir à tentação, porque o Senhor diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Satanás não vai tentar a mim e você toda a vida, só com a mesma tentação, não. Quando ele tentar o suficiente, que Deus vê que nós já estamos preparados, né? E o Senhor, né? Ele vai fazer ele fugir, vai botar ele para correr. E ele vai cair por terra e você vai ser forte. Assim como eu também, né? Nós seremos fortes e somos fortes quando nós resistimos, né? Resistimos à tentação, né? Até Satanás cair por terra e sem nós provar, sem nós, né, entrar, sem nós ceder àquela tentação. Então a palavra do Senhor diz assim: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Querido, que acordo é que tem entre Deus e o diabo? Então, quando nós estamos em pecado, que queremos, né, conciliar as duas vidas, a vida com Deus em pecado, né? Querendo manter o pecado, né? Porque eu já falei sobre o pecado, todos nós temos pecado, querido. Mas nós não ficamos cometendo o mesmo pecado todo dia. Não, cada pecado que nós cometemos, nós se arrepende, confessa e deixa. E vamos tocando o barco quando nós caímos em outro. Então, assim, agora aquela pessoa que está no pecado, ele sabe, é pecado. Digamos assim, ele está em adultério, está em prostituição. Ou ele fuma, ele bebe. Mas aí ele está todo tempo achando que está bem com Deus e tal. Não, querido, não é assim. Que comunhão tem as trevas com a luz? Que pacto tem? Né? Que concórdia tem Deus com o diabo? Não tem. Ou é Deus ou é diabo, né? Ou você é crente ou você não é. Deus conhece quando tu faz porque gosta, porque acredita que dá um jeitinho. Não, tem que resistir. Nós temos que resistir, querido. Temos que pedir força para o nosso Deus e resistir. Então, temos que tentar se esforçar para largar o pecado. Deus conhece quem está se esforçando e quem está fazendo porque quer. Está achando, não, que nada, isso é só besteira, não tem nada a ver e tal. Não. Ou agora, se você está arrependido, chorando, e nem aquele publicano, né, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou isso, mas eu quero me libertar, me tira, arranca de mim essa maldição, reconhecendo que aquilo é maldição, que aquilo é nojento, que aquilo é imundo, que aquilo é profano, imoral, aquilo é uma derrota para você, que você tem vergonha, que você tem nojo daquilo, mas ainda não conseguiu, porque não tem força. Tem que ser humilde, querido, para pedir para Deus dessa forma, mas isso é só se o homem rejeitar. Quando ele rejeita o pecado, nem sem ele ter força, ele fala para o Senhor, Senhor, eu tenho nojo disso, da pornografia, eu tenho nojo da masturbação, mas eu não consigo me controlar. Quando vem aquela vontade, eu só me conformo depois que faço, eu não tenho, me dá força para me largar essa maldição, esse adultério, essa prostituição, essa fornicação, essas coisas que eu mesmo, querida, aquela maldade, malícia de fazer o mal, ser perverso, ser tudo que, né? Ser invejoso, ser maligno, ser tudo que não presta, querida, invejosa. Tem mulher maligna e perversa, como a Jezabel, tem mulher como aquela outra que, a Herodias, tem mulher, querida, só o sangue mesmo do bode. Do mesmo jeito tem homem, querido, é insuportável, o pecado é nojento. Tem homem e tem mulher, profanos, que precisa se libertar. E tem que ser humilde para reconhecer e deixar as práticas. Eu confesso a vocês que eu não sou perfeita, querida.
também não sou imoral assim, não. Quem me conhece sabe. Né? Mas eu tem coisa também que eu ainda luto, Senhor, né? Muitas vezes assim, coisa pequena, simples, mas mesmo assim que eu não tá na palavra que não é pra gente, né? Ô, querida, eu estudo, eu peço pro Senhor, Senhor, me ajuda eu ser mais fiel, me ajuda a ser mais santa em Ti, santificada, santos, querido, não é só o pecado de adultério, prostituição, de sexo, não, querido, santificação é se abster de tudo que não presta, de tudo que a palavra condena, né? De tudo que a palavra rejeita, de tudo que a palavra, querido, manda nós se separar. Não vos prendais a um jugo desigual. Às vezes é uma amizade, né? Uma amizade que você tem. E as pessoas dizem assim, eu não sei, né? Aquela irmã ou aquele irmão, né? É assim meio esquisito. Ele parece ser uma benção, mas ele é tão amigo dessa pessoa, assim que nós não devemos desprezar ninguém, porque são pecadores, por mais que seja horrível o pecado. Agora, se misturar, querida, é aqui que a palavra está chegando, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, certo? Então, nós temos que ter amizade com todo mundo. Amizade é assim, você, bom dia, boa tarde, como é que você está? Saber se a pessoa está precisando de alguma coisa. Agora, você se misturar, aquela amizade de viver numa comunhão estreita com aquela pessoa, parece que vocês estão vivendo o mesmo ideal. Não, querida. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que seja, né? E também ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, se a pessoa fala com você, se ele procura, dá um sorriso, né? Qualquer coisa, até um abraço, né? Aquela coisa, o que você vê, porque o Espírito Santo te mostra a necessidade dos pecadores, mostra para mim, mostra para você. Então, querido, nós temos que fazer a coisa certa, né? A coisa correta. Mas aí não é para nós nos prender a um julgo desigual, querido, com os infiéis, não é para nós estar assim. Eu sei, eu entendo que tem mulher que é casada com um homem ímpio, aí ele gosta de cachaça, ele gosta de coisas, né? As programação dele é tudo, e ele exige que ela esteja com ele, e ela, coitada, presa, às vezes ela só tem aquilo, aquele marido é tudo para ela, e marido nós não devemos mesmo largar por nada, querido, né? Só a palavra de Deus, ela é bem clara sobre casamento, não vou falar isso aqui, mas acontece o seguinte, que agora, né? Vou falar agora. Mas acontece o seguinte, que você tem que ir até onde dá, querido. Você tem que orar a Deus, tem que pedir a misericórdia de Deus, assim, na sua vida, para você não ter que estar sentada numa mesa de cerveja e ser obrigada até beber, mas o homem, ou mesmo ficar naquela imoralidade, aquela coisa que vai escandalizar a sua vida, né? Mas aí você tem que ter um jeito, é com Deus, você pedindo a Deus, buscando de Deus, consagrando, jejuando, pedindo para o Senhor ter misericórdia. O consagrar, quando eu digo, tem gente que é imatura espiritualmente e até exorta as mulheres de Deus não exigir das mulheres casadas se consagrar. Querido, para mim, se consagrar a Deus não é deixar de fazer sexo com o marido, não. Para mim, se consagrar a Deus, porque sexo com o esposo é consagração a Deus, é louvor a Deus, é tudo de Deus. A consagração é você se abster do pecado. Fazer sexo com o esposo não é pecado. Então, o pecado é o que está na Bíblia dizendo que é pecado. Não é verdade? Não pode fazer sexo com outra pessoa, não pode ficar por aí transitando. Quando você está se consagrando, você está se separando, além da palavra. Você está cuidando da sua casa, está cuidando do seu marido, dos seus filhos, dos seus afazeres, e está cuidando ali, você está ligada na palavra, você está orando, você está buscando por uma causa, por uma situação, e Deus vai, quando você está fazendo isso, querido, não sai nada fora dos parâmetros de Deus, porque Deus está cuidando de você. Então, fazer tudo sem se consagrar a Deus, sem ser impedida de fazer aquilo que é reto, porque consagrar a Deus é não ficar cometendo pecado. E fazer sexo com o marido não é pecado. É pecado se fizer com outro, né? Com o marido da lei, ou com quem não é marido. Qualquer sexo fora do casamento é pecado, é maldição. Contrai para o resto da vida, para a família. Até a 4ª geração, a maldição vai acompanhando. Se Jesus não quebrar, não tiver misericórdia. Para ele quebrar, tem que correr atrás, pagar o preço, certo, queridos?
Então vamos assim, fazer assim, vamos ficar com essa palavra. Essa palavra é muito boa, muito maravilhosa, muito edificante. Eu gostaria aqui de trazer tantas concordâncias, né? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Querido, não tem acordo entre Deus e o diabo. Não há acordo entre Deus e Satanás, querido. Cristo e Belial, Cristo e o diabo. Não tem acordo nenhum, né? E que parte tem o fiel com o infiel? Também não tem, querido. Quem é fiel, ele é fiel. Ele não compactua com a infidelidade de ninguém. E ele ainda até aconselha. Ele até avisa, ele até alerta, que é isso que o fiel... Aqui a palavra está mandando nós fazer, aqui não está dizendo, você tem... Não, meu irmão, nós temos que ser assim, a palavra está dizendo, para nós largar, é para nós nos apartar, é para nós sair fora. Quem estiver vivendo isso, a palavra, ela é remédio, né? Ela vem como um remédio para sarar a doença. Se nós estiver vivendo essa vida, né? Então nós tomamos o remédio, que é a palavra, né? E vamos ser sarados, né? Porque nós vamos obedecer quando nós tomamos o remédio, né? Toda medicação tem um diagnóstico. Aí vem, você toma aquela medicação, né? E você vai obedecer ali as ordenanças ali para você ser curado. Então, a palavra é do mesmo jeito, ela vem como remédio para curar, para sarar. Então, nós vamos fugir da aparência do mal, né? Resistir a Satanás, ao diabo, para ele fugir de nós, né? Então, nós vamos deixar, né, de misturar as coisas de Deus com as do diabo, não é verdade? Então, nós vamos separar, né? O fiel, o infiel está aqui, quer fazer parte com você, quer contaminar, corromper você. Você diz, não, não é por aí, para mim é por aqui. Se você quiser ir por aqui comigo, no caminho reto, na vereda de justiça, vamos. E se não, você quiser ir para aí, você vai só nesse caminho, o infiel, né, que é o caminho do pecado, né, querido, o caminho da perdição. Então, nós não temos que, né, ir treva com luz. Não tem condição, querido. Onde a luz chega, ela alumia toda a treva. Se nós somos luz, nós chegar onde está o pecador, nós não vamos escurecer mais o ambiente. Porque se nós praticar as mesmas obras, se nós nos deleitar nas mesmas obras do diabo, das trevas e da carne, então nós estamos escurecendo mais o ambiente, nós não temos luz. Jesus não está na nossa vida, nós não somos salvos. Agora, quando nós chegamos, a diferença tem que fazer. Quando a luz chega nas trevas, a diferença acontece. Porque alguém pode não aceitar a luz, mas diz, verdadeiramente, essa daí é luz, é crente, né? Porque você não se mistura, você não se contamina, você não se corrompe, e você não é ignorante, grosseira, você trata todo mundo bem, mas deixando bem claro, né, que você é luz, você se separa, né? Você não compactua, tá bom?